Olá, o canal Linha de Divisa está chegando novamente na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, para bater um papo com o Jefferson Teodoro. Eu vou pedir para o próprio Jefferson se apresentar para quem está nos assistindo. Por gentileza, Jefferson. Então, meu nome é Jefferson, eu sou formado na UFJF, com mestrado em Ciência da Religião na própria UFJF. Atualmente, estou no ano final do doutorado na PUC do Rio de Janeiro. No mestrado, estudei a questão da santidade na filosofia de Schopenhauer, e no doutorado, a minha tese tem a ver com uma estruturação ampla do sistema a partir das referências, sobretudo de Kant e de Platão, dentro de Schopenhauer, né? Quer dizer, uma discussão a respeito de como uma metafísica do irracional aparece entrelaçada com as filosofias de Kant e Platão, algo muito surpreendente, vamos dizer assim, né? Então, basicamente é isso, né? Eu hoje sou professor na UFJF, professor substituto na UFJF, e essa é a minha ocupação profissional atual, além, né, do trabalho de pesquisa na PUC do Rio de Janeiro. Você está pertinho do Rio aí, né? 2 horas de carro, mais ou menos, é isso? 2 horas, se não tiver ninguém na estrada, 2 horas. Dá para fazer uns bate-volta, né? Sim, sim, sim. Legal. Ó, Jefferson, como eu falei para você em off, e costumo repetir para todos os amigos que se dispõem a ceder um pouquinho do tempo a bater papo aqui comigo, com o canal, a proposta do canal Linha de Divisa é buscar um diálogo entre academia, acadêmicos, e academia e o grande público, ou academia e a sociedade. Então, por gentileza, para quem nunca ouviu falar no Schopenhauer, situa ele no tempo e no espaço para mim, quando ele nasceu, aonde ele viveu, por gentileza. Então, Schopenhauer é um filósofo alemão, né? Nasce em 1788, escreve uma tese de doutorado em 1813, chamada A Raiz Quádrupla do Princípio de Razão Suficiente, ou Raiz Quádruplice, né? Do Princípio de Razão Suficiente. Em 1818, publica O Mundo como Vontade de Representação, que é a sua obra fundamental, né? Essa obra, a princípio, tem uma rejeição muito grande. Schopenhauer bate de frente, né? Entra em conflito com a filosofia universitária do seu tempo, que tem como grande estrela Hegel, e ele tem a péssima estratégia de querer acertar Hegel em cheio, e não é feliz com isso, pelo menos no primeiro momento, e fica 30 anos, mais ou menos, no ostracismo, meio esquecido, né? As primeira tiragem do Mundo contra a Representação virou meio que um livro a ser jogado fora, né? Virar peso de papel, enfim. E aí, depois, na maturidade, depois da morte de Hegel, depois, bem perto, né, dos seus anos finais de vida, ele ganha um sucesso repentino, que culmina com vamos dizer assim, perda de força, fama e interesse pela filosofia hegeliana, pelo idealismo alemão, de uma forma geral, nas suas linhas mais racionais, nas suas linhas mais representativas aí por Schelling, Fichte e Hegel, né, os 3 maiores idealistas. Então, Schopenhauer é um autor muito peculiar, porque ele, diferente de Kant, Hegel, de Schelling, Fichte, ele é rico desde pequeno, né? Ele é de uma família de comerciantes, o pai é um comerciante, e ele tem a oportunidade de viajar pela Europa inteira, coisa muito difícil de fazer naquele momento, e ele o faz muito jovem. Se você for observar a história de Schelling ou a história de Hegel, você vai ver que isso não acontece com eles. Então, Schopenhauer visita, conhece a Europa, e aí a visão que ele tem da Europa não é uma visão positiva do mundo, né? A visão do mundo que ele tem não é uma visão muito otimista,
o pai adoeceu, né? Ele tinha uma ligação muito forte com o pai adoeceu. Segundo ele, o tratamento que a mãe deu ao pai não foi adequado, e ele tem um problema com a mãe, ele não consegue se relacionar depois da morte do pai, que parece que foi um suicídio, né? Não existe uma prova sobre isso, mas existem indicações de que foi um suicídio. Então, ele tem um trauma já de partida, vamos dizer assim, tanto com relação ao suicídio do pai e o posterior relacionamento com a mãe, né? Mas a mãe foi muito importante para ele, extremamente importante, porque libertou Schopenhauer de uma promessa que ele tinha feito para o pai antes de morrer, que era ser comerciante. O pai era comerciante, queria que ele fosse comerciante, inclusive ofereceu essa viagem para ele para a Europa, para poder, em troca, ele abandonar a ideia de ser filósofo. E aí o pai morreu, ele ficou com essa promessa, e a mãe libertou ele dessa promessa. Falou que não tinha sentido e que ele tinha que fazer aquilo que o deixaria feliz. Ele deve muito, obviamente, à mãe dele, mas a mãe dele, Johanna Flores Schopenhauer, era uma mulher fora do seu tempo, vamos dizer assim, né? Era uma mulher livre, era uma mulher de espírito libertário. Então ela abriu uma casa, a casa dela em Weimar era uma casa que recebia intelectuais, sobretudo dentre eles Goethe, né? E Schopenhauer teve a oportunidade de conhecer Goethe a partir da amizade que a mãe de Schopenhauer tinha com Goethe. Então, coisas que foram fundamentais, né? O aconselhamento de Goethe para que Schopenhauer se tornasse filósofo, né? As conversas, os aconselhamentos, e Goethe naquele momento já era um grande pensador, já era respeitado na Alemanha e na Europa inteira, naquela altura. Na altura que Schopenhauer tinha 18 anos, o Goethe tinha lá os seus 60, né? Algo assim. Então, ele se distingue do idealismo alemão, embora tenha muitos traços do idealismo, né? Se você pega o início do mundo com vontade de representação, Schopenhauer diz assim, né? Nunca houve um sol e nunca houve uma terra, mas só um olho que vê o sol e só uma mão que toca a terra. Quer dizer, é no sujeito que residem as condições de representação do mundo. Isso é um idealismo, né? É uma expressão do idealismo. Só que Schopenhauer tem uma metafísica do irracional e nada mais anti-idealista do que uma metafísica do irracional. Então, ele herda algumas coisas do idealismo, foi aluno de Fichte, que é um grande, né, filósofo do idealismo, e tem pavor de Fichte, né? Tem pavor da linguagem alemã do idealismo, porque, segundo Schopenhauer, os idealistas, sobretudo Fichte e Hegel, em Schelling ele dá um pouco mais ele é mais generoso, vamos dizer assim, mas com Fichte e Hegel ele é muito duro e diz que eles fazem filosofias. Ele diz que Fichte inventou a filosofia de brinquedo, né? A filosofia do vazio, uma filosofia para não ser entendida, da terra dos cucos, né? Da Cucolândia, porque a linguagem realmente desses autores é muito difícil, é muito dura. E não é que Schopenhauer não entendia ela, né? Isso precisa ser muito claro. Schopenhauer era um gênio, um intelectual de grande porte, isso reconhecidamente aliás, é muito interessante, quando Schopenhauer foi fazer o seu exame, né, de professor na mesma universidade que Hegel lecionava, Hegel foi um dos avaliadores de Schopenhauer, né? Então, Goethe reconheceu o gênio dele e outros autores também, mas não foi por falta de intelectualidade, não foi porque ele não era profundo, é porque ele realmente discordava e argumenta, né? Porque discordava dessas posturas desses grandes autores do idealismo. Jefferson, desculpa te interromper. Desculpa. Me fala uma coisa. Eu tive a impressão que você tem um certo encantamento pelo Schopenhauer. Não sei se é essa a palavra correta ou se é um encantamento estritamente racional. Quando é que surgiu? Quando é que você encontrou Schopenhauer na tua vida? Então, o que me levou à filosofia foi Kant, né? O que levou Schopenhauer à filosofia? Bom, longe de mim fazer algum paralelo entre a minha mera pessoa e um grande filósofo, não é isso. Mas digo assim, o que levou Schopenhauer à filosofia foi Kant. O que me levou também foi Kant. Um dia abri um livro, fiquei encantado com Kant e fui até Kant.
Mas eu percebi, também por conselho de um professor, que já existia muita coisa produzida a respeito de Kant, muita coisa. E existia pouca coisa em relação, relativamente pouca coisa em relação a Schopenhauer, e eu achei que seria mais interessante, por uma questão de ser mais possível algum ineditismo, escrever sobre um autor que é muito próximo a Kant, tem muitas coisas ligadas a Kant, sobretudo esse aspecto idealista que me encanta muito, mas que não é Kant, quer dizer, que discorda dele, que tenta avançar. E aí eu fui para Schopenhauer por este motivo, e um outro motivo é que eu estava passando por um momento muito pessimista da minha vida, né? Assim, era um momento, Meio Baudelaire, sim? sim, muito duro, um momento de um trauma pessoal muito forte. E aí bom, pelo que eu consigo identificar, essas duas coisas, o conselho de um professor e esse momento hard, duro que eu estava passando, me levaram até, me identificaram com o pessimismo de Schopenhauer, sabe? Acho que essa é a resposta que eu consigo dar, assim, que tenho clara hoje, nesse momento da minha vida, para essa pergunta. Ok. Ô Jefferson, e eu dei uma lida no material que você continua buscando, pesquisando, que você trabalhou no mestrado e, de certa forma, continua trabalhando com ele. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse caminho que você percorreu e está percorrendo. Me parece que esse caminho vai, não sei se ele tem fim, entre a filosofia de Schopenhauer e essa questão do processo de santificação do cristianismo. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, é muito surpreendente, para mim, pelo menos foi, encontrar em Schopenhauer um tema tão religioso como a santidade expresso num autor ateu, né? Assim, um autor confessadamente ateu e pessimista. Porque a ideia que nós temos assim de santidade, de uma forma imediata, é que a santidade tem muito a ver com a divindade, com uma certa crença de que a alma vai se realizar em uma felicidade que não aqui, mas num outro mundo, né? E Schopenhauer não defende nenhuma dessas coisas, mas o conceito de santidade é fortíssimo na sua ética, fortíssimo. E é exatamente a mesma santidade, segundo ele próprio, defendida pelas religiões. Na verdade, para Schopenhauer, a coisa que vale do cristianismo é exatamente o conceito de ascese, né, de negação do mundo, que ele reconhece nos santos cristãos, assim como reconhece, primeiramente, inclusive, na ética do budismo. Para Schopenhauer, é a religião que mais expressa isso, que melhor expressa isso, e talvez para nós mesmos, né, até hoje, seja o budismo, a questão da negação da vontade, negação do egoísmo, negação do self. Né? Schopenhauer, muito basicamente, muito grosso modo, vai assentar não só a santidade, mas toda a sua ética, nessa negação da vontade. Porque nós somos vontade e a vontade é egoísta. A vontade, ela deseja conflitantemente. E esse Jefferson, desejo Jefferson, desculpa, meu amigo, desculpa. Isso não é agostiniano? Em Agostinho existe a ideia, bom, eu não sou especialista em Agostinho, mas assim, pelo pouco que conheço de Agostinho, existe a ideia de que a vontade ela tem mais força em nós do que a razão. Ainda que ela não seja melhor, ela tem mais força. Quer dizer, nós somos seres, e talvez por isso, né, arrisco a dizer que nós não temos capacidade de, por nós mesmos, nos livrarmos do pecado. Então, nesse sentido, Agostinho talvez seja o primeiro, ou um dos primeiros ocidentais, a apontar esse aspecto da vontade em nós como algo que nos condena ao sofrimento. E Só que, Schopenhauer trabalhou isso, então. só que Agostinho trabalha com um cenário diferente, né? Agostinho trabalha com a cosmovisão onde Deus, um ser criador, organizador, que propõe uma salvação. Então, para Agostinho, tem final feliz. Né? Quer dizer, existe uma possibilidade de final feliz, ainda que seja, quer dizer, sobretudo e somente só porque Deus existe, né? Porque Deus nos salva. Isso
claro, de maneira muito superficial, estou dizendo, né? Agora, em Schopenhauer não há essa possibilidade, né? A única possibilidade de uma salvação é uma anulação. Não existe uma vida eterna onde a alma encontra digamos assim, encontra uma plenitude, né? A alma não encontra a plenitude. A plenitude do ser, digamos assim, coincide com a aniquilação do ser. E Schopenhauer vai dizer que os santos fazem justamente isso. Santos são aquelas figuras que abandonam o mundo, abandonam o desejo, abandonam a vontade. Quer dizer, o exemplo do Siddhartha Gautama, do Buda, é muito interessante, né? Um príncipe criado com tudo, e aí ele sai, ultrapassa as barreiras do castelo e vê a pobreza, vê a doença, vê a velhice, e se desgosta de tudo aquilo e nunca mais volta, e se torna um a palavra para isso, um asceta, né? Se torna um asceta, um negador da vontade, que é onde Schopenhauer identifica a santidade, que ele identifica também nos santos de todas as religiões, inclusive do cristianismo, né? É um processo de negação do desejo, porque o desejo ele é sofrimento. E como viver é desejar, viver é sofrer. Então Schopenhauer abraça isso como influências, né, de uma efervescência que acontecia na Europa no tempo dele, do conhecimento, dos estudos da filosofia, da religião e do pensamento hindu, budista. E Schopenhauer conhece isso. Ele tinha na casa dele uma estátua de Buda que ele mandou dourar a ouro e assim ficava meio que de frente para a casa do padre, né? E aí meio que para o padre ver da janela a estátua do Buda, uma espécie de talvez provocação, mas ele tinha uma adoração muito grande, uma adoração não, mas um reconhecimento muito forte de que a verdade do mundo se deu primeiro, não de maneira filosófica, mas de maneira, na verdade, religiosa do budismo, com a negação da vontade. Ok. E aí, nessa trajetória sua, comparando, não sei nem se o termo é comparar, ou se aprofundar, ou vendo pontos de encontro e distanciamento, de aproximação e de distanciamento entre a filosofia do Schopenhauer e o cristianismo, eu queria que você falasse um pouquinho também das relações que ele tratou com relação a Platão também, a metafísica de Platão. Ele tratou dessas questões? Então, eu gostaria de falar que Schopenhauer lia grego, francês, inglês, grego, né, obviamente o alemão, latim, com fluência, né? Platão já tinha ampla tradução naquele momento, mas naquele momento muito de Platão também era platonismo, né? Então assim, muita coisa que era plotino era tomado como coisa de Platão. Então assim, até hoje é muito complicado, né, para os especialistas em antiga, que não é o meu caso, definir certas coisas em relação aos detalhes da grandiosa obra de Platão, né? O que Schopenhauer mais se apropria de Platão, e aí ele faz uma leitura muito própria, muito assim, adaptando Platão ao seu próprio pensamento, né? É mais seguro dizer isso do que dizer que ele está fazendo uma exegese, né, dentro do próprio Platão. Eu tendo a dizer que ele mais faz uma interpretação muito, muito, muito própria da ideia platônica, né? O conceito de ideia platônica é o conceito mais importante para Schopenhauer. O terceiro livro do Mundo como Vontade de Representação trata desse conceito, associando ele à obra de arte e dando um papel à obra de arte que Platão parece que nunca daria, né? Então, assim, a leitura de Schopenhauer em relação a Platão é uma apropriação, bom, do meu ponto de vista, que é apenas a vista de um ponto investigativo, é uma apropriação e uma apropriação que busca adequar Platão ao próprio sistema de Schopenhauer. Ele não esconde muito isso também, né? Assim, é uma maneira de pegar Platão e interpretar Platão de uma forma
que caiba no sistema dele, né? Outros autores fazem isso, né? Hegel, de certa forma, fez isso com a história da filosofia inteira. De certa forma, não fez, né? Hegel fez isso com a história da filosofia inteira. Para Hegel, todo o pensamento vai evoluindo de maneira, né, tese, antítese e síntese, até chegar na filosofia dele, aonde o conhecimento absoluto chega ao seu ponto máximo, a filosofia chega ao seu ponto máximo. Então, isso não é algo assim que Schopenhauer fez, e, né? É comum que isso aconteça. Heidegger, quando lê Kant na medida heideggeriana, né? Então, assim, de certa forma, Nietzsche, quando lê o Platão, lê com uma medida de sua própria interpretação. Então, assim, o sistema de Schopenhauer tem uma autonomia, né? E ele busca uma interpretação, tanto de Kant como de Platão, bem como do budismo, para construir uma originalidade sistêmica, né? E não simplesmente para repetir, né, o que Platão teria dito. A proposta dele é avançar naquilo que Platão não avançou, é avançar naquilo que Kant não avançou, reconhecendo que Platão e Kant são os dois filósofos maiores, os dois filósofos maiores do Ocidente. Ele não se coloca, ele não deixa de reconhecer isso, né? O Schultz, né? Gottlob Schultz, quem orienta ele? Você vai estudar filosofia, então estude Platão e Kant, né? E eu segui o mesmo conselho, guardando as enormes devidas proporções, eu segui o mesmo conselho. Então eu fui ler Platão, estou lendo Kant há mais tempo para poder, juntamente com a leitura de Schopenhauer, chegar o mais próximo possível do caminho das coisas que ele enxergou, vamos dizer assim. Fala um pouquinho dessa aproximação do Schopenhauer, do pensamento dele, com Kant. Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, o ponto principal, o primeiro livro do mundo como modalidade de representação, que é a representação submetida ao princípio de razão suficiente, é um livro que dialoga diretamente com o idealismo transcendental, né? O idealismo transcendental é seguramente a coisa mais valiosa que existe na filosofia de Kant para Schopenhauer. E, assim, muito rapidamente, o idealismo transcendental pressupõe que o que nós conhecemos no mundo é fenômeno, é algo que aparece, né? Mas esse aparecer aparece a partir de uma atividade intelectual das nossas faculdades ativas e passivas, né? No caso da sensibilidade, tempo e espaço, no caso do entendimento, as categorias do entendimento, que produzem um mundo, que representam um mundo como fenômeno, né? Então, para Schopenhauer, Kant acertou em cheio quando disse isso, né? Quer dizer, o mundo que nós conhecemos, submetido ao princípio de razão, e aí essa ideia do princípio de razão já é muito Schopenhauer, ele é este mundo fenomênico de Kant, né? Só que em relação à coisa em si, o mesmo Kant que diz que o mundo fenomênico é acessível a partir de determinadas condições, ele vai dizer que a coisa em si não é acessível. Dela não se pode dizer nada, a não ser que ela, de alguma forma, nos afeta. E Schopenhauer, não só ele, como os outros filósofos que vieram depois de Kant, vão ver nisso um grande problema, né? Schopenhauer trata esse problema de uma forma específica, os outros filósofos de uma outra forma. Schopenhauer vai enxergar a coisa em si justamente na vontade racional, enquanto que os outros filósofos, representantes do idealismo alemão, vão enxergar essa coisa em si no conhecimento absoluto, quer dizer, ou numa não existência de uma coisa em si, entendendo que não é possível que exista algo sem um sujeito, né? É o caso, por exemplo, de Fichte, né? Fichte vai dizer que não é possível conceber um objeto sem um sujeito, né? Schopenhauer também defende isso, só que em Fichte esse sujeito, essa totalidade é racional, em Schopenhauer esse outro lado do mundo não é racional, né? É uma vontade cega, é
um movimento completamente sem ordenação, que gera sofrimento a todo ser vivente, né? A todo ser que representa. Eu não sei se... Não, tá legal. Tá bem legal. O Jefferson, o Agostinho de Hipona, ele falou, deixou escrito assim, que Platão era prepotente e ingênuo ao colocar o mito das cavernas, porque ele acredita, segundo Agostinho, Platão acreditava que o homem poderia sair da caverna, buscar o conhecimento, a verdade, voltar e tentar difundir. Agostinho achava que não, que o absoluto, que aí é o velho problema das várias linhas teológicas, né? O absoluto teria que descer, segundo Agostinho, que era um cristão, chegar até o homem e levá-lo ao conhecimento da verdade. Depois de toda essa aproximação e distanciamento, eu fiquei encantado, cara, com a tua pesquisa. É assim, ó, uma aproximação e um distanciamento que caminham quase que em paralelo ali, entre Schopenhauer e o cristianismo. A que conclusão que você chegou no mestrado? A conclusão que eu cheguei no mestrado... a conclusão que eu cheguei no mestrado é que a ideia de Deus como um ser muito claro, muito acessível, muito obviamente que Deus é ordenado, obviamente que essa ideia enfraqueceu-se muito em mim, né? Quer dizer, se existe uma força suprema metafísica, ela, para mim, desde o mestrado, é muito mais cinzenta do que clara. Não necessariamente má, mas o mestrado me levou a desconfiar disso, né? Assim, existe um ambiente de mistério muito forte em relação às forças... Força não é uma palavra que Schopenhauer gosta para vontade, né? Admite para vontade, mas assim, aquilo que é o fundamento do mundo. Então, e voltando ao que você falou em relação ao Agostinho, os panoramas são diferentes, né? Porque a cultura grega, de um modo geral, primeiro, os deuses gregos eles não são tão potentes quanto o deus cristão. Os deuses gregos não são onipotentes, oniscientes, onipresentes. Essas ideias de onipotência, onisciência e onipresença são ideias que nascem na Idade Média, ou, né, no ambiente do cristianismo. Então, assim, o deus grego, ele cuida de departamentos, né? Afrodite cuida de um departamento, Ares cuida de outro. Então, assim, e o homem tem um papel, a visão de homem, o ideal para a vida é um ideal de excelência. Quer dizer, o homem pode ser excelência. Existem homens excelentes. As Olimpíadas nascem na Grécia não é à toa. A ideia é de uma excelência, né? No cristianismo, a ideia não é essa. Pelo menos naqueles primeiros momentos, eu não sou especialista na área, a ideia é que, por mais excelente que você pareça ser, você é pó e ao pó você vai retornar. Quer dizer, você sem Deus, esse Deus que é muito mais potente, absolutamente, né? Onipresente, onisciente, onipresente, sem Deus não há o que você possa fazer, ainda que você pareça ser muito bom, muito forte, muito inteligente. Nada disso vai te dar a excelência necessária para a salvação. A própria ideia de salvação é uma ideia que existe muito no cristianismo, mas não existe tanto assim no mundo grego. Quer dizer, a imortalidade é muito mais uma coisa para os deuses do que uma coisa para os homens, né? A ideia de imortalidade para os homens, ela aparece com força no cristianismo, não na cultura grega. Né? Assim, Ô Jefferson, e o Agostinho não gostava muito de grego. Ele falava isso. Eu estou relendo as confissões. E ele não gostava. Ele fala tinha dificuldade com o grego, e isso atrapalhou ele, né? Porque o Novo Testamento inteiro, por exemplo, é todo escrito em grego, né? Assim, então, o grego atrapalhou muito a dificuldade, né? Com o grego chegou, até onde tem notícia, a atrapalhar ele um pouco. Mas, então, a ideia, né, de que o homem é muito prepotente,
ela tem a ver com a ideia de que o mundo depende de Deus, de que as pessoas dependem de Deus para a salvação, né? Coisa que me parece que para o grego não é tão forte. Quer dizer, é possível a partir de um trabalho intelectual, de uma excelência qualquer, no caso de Platão, de uma excelência intelectual, você buscar a sua libertação, vamos dizer assim, e sair da caverna por suas próprias forças, né? Uhum. E, sobretudo no cristianismo de origem católica, as próprias forças são muito poucas. Para Schopenhauer, as nossas próprias forças também são poucas, né? Ele diz que, por exemplo, o trabalho da razão contra a vontade é equivalente a disparar um tiro contra um rochedo. Quer dizer, Ele era extremamente pessimista? sim, ele diz, uma frase que eu gosto muito de Schopenhauer é a seguinte: o homem é livre para ser o que é. O homem, como é que é? O homem é livre para ser o que é, mas não é livre para querer o que quer. Nós não somos livres para querer o que queremos. Então, para Schopenhauer, a razão só chega depois da vontade. Quer dizer, primeiro nós desejamos e depois nós pensamos. E aí o pensamento, ele nunca é capaz de mover a vontade. A vontade, pelo contrário, é que condiciona o pensamento. Nós E, não. Então, desculpa. a nossa competência para alterar a vontade que está em nós, ela é muito pouca. Kant já é o contrário. Em Kant, há uma racionalização da vontade, né? E nisso, Schopenhauer é um grande crítico de Kant. Ele diz que racionalizar a vontade é como se você dissesse a expressão ferro-madeira. Ou é ferro ou é madeira. Quer dizer, ou é vontade ou é razão. Em Schopenhauer, vontade não é razão, né? Com qual dos dois você fica? Com Schopenhauer, Me eu fala uma acho coisa. E o Spinoza? Você citou Spinoza na tua publicação lá? Spinoza, a ideia do panteísmo, né? A ideia de que existe um todo, a ideia de que existe uma unidade, isso é muito útil para Schopenhauer, né? Não só para Schopenhauer, como, por exemplo, para a segunda fase de Schelling, na filosofia da natureza. Existe uma unidade. Schelling trata essa unidade como algo racional, como algo, como uma harmonia pré-estabelecida, termo que ele pega lá do Leibniz, né? Schelling se apropria desse termo, assim, e que ele tira de Leibniz, sabe que é de Leibniz, admite que é de Leibniz, na filosofia da natureza. Schopenhauer entende esse todo, mas esse todo não é organizado, não é um Deus se manifestando, né? Em Spinoza, você tem a frase Deus é a causa de todas as coisas que nele estão, né? Deus é a causa de todas as coisas que nele estão. É muito bonita essa frase, mas Schopenhauer aproveita de Spinoza essa ideia de um todo, de uma totalidade, de tudo ser um, né? Schopenhauer, inclusive, vai dizer que o sofrimento do animal, isso é muito interessante, não é diferente do sofrimento do homem, não é menor, porque a dor que existe no animal é a mesma dor que existe em nós, né? O sofrimento diante de uma dor física, por exemplo, do animal, ele não é diferente no homem. Nós somos um. Ele só não tem consciência de que vai morrer, né? Mas isso para Schopenhauer é algo assim. A consciência de que vou morrer no futuro, o conceito de morte, é algo que a razão faz. Para Schopenhauer, os animais também têm entendimento. O entendimento opera com conseguir, digamos assim, a relação de causa e efeito do mundo. Para Schopenhauer, os animais também têm, num nível menor, menos sofisticado, entendimento, mas tem. Sim. Só o homem tem razão. Só que o papel da razão em Schopenhauer é, entre aspas, muito entre aspas, meramente produzir conceitos. Por que entre aspas? Porque todo conhecimento, toda filosofia, toda ciência é conceito, né? Mas assim, a percepção, o mundo como causa e efeito, essa relação, é função do entendimento e todos os animais, ainda que com níveis muito diferentes do homem, para Schopenhauer tem.
Não tem razão. Ô Jefferson, e a tua dissertação de mestrado, você transformou num livro ou não chegou a fazer isso? Não, não. Ela até tem relativamente bastante acesso, mas não pensei em fazer isso, não revisei para isso também, nunca me ocorreu fazer. Legal. Eu vou colocar os links de acesso à sua dissertação, às tuas publicações, que você já me enviou, vou colocar lá na descrição do vídeo. Se alguém que tiver nos assistido, chegou até aqui, nos assistiu, né? E tiver interessado numa palestra sua, o que eu acho muito difícil alguém não se interessar, porque o assunto, o objeto da tua pesquisa é extremamente interessante. Aliás, antes de eu caminhar para o final aqui, eu queria fazer uma pergunta para você. Vamos supor que alguém que assistiu aqui e ficou interessado em estudar o Schopenhauer. Você vai falar com ele para ler Platão e Kant primeiro? Olha, o conselho que eu dou para todos os meus alunos de filosofia é o conselho que o Schopenhauer recebeu do professor dele. Se você quiser entender filosofia, obviamente que ninguém entende filosofia totalmente. Estou dizendo assim, se você quiser ter uma visão ampla da filosofia, alguns autores são fundamentais, não dá para não ler. E Platão e Kant estão entre esses, né? Eu não sei quais, eu não vou dizer quais seriam outros, né? Descartes, por exemplo, é um, mas Platão e Kant certamente. Não há como você entender a filosofia de uma maneira ampla sem ler. Por exemplo, como é que você entende Aristóteles sem entender, né, Platão? Como é que você entende a modernidade sem Descartes e Kant? Então, assim, tudo que vem são dois autores muito importantes, né? Então, eu recomendo para todo estudante de filosofia, independente de estudar Schopenhauer, estudar Platão e Kant. E essas leituras vão levar ele a outros autores, naturalmente. Você, quando lê Kant, naturalmente você vai ser conduzido a Descartes, naturalmente você vai ser conduzido a Platão, né? Quando você lê qualquer coisa, você é conduzido a Platão. Qualquer coisa que é produzida em filosofia no Ocidente, você vai ser conduzido a Platão. Então, são autores inescapáveis, né? Você pode se dar o luxo de chegar no final da graduação e não ter lido... Se dá o luxo, não, né? Você pode, assim, pecar de não ter lido São Tomás de Aquino, que é um grande filósofo. Mas, assim, ele não é tão obrigatório quanto Platão e Kant, né? Não quer dizer, não é nenhum juízo de valor, diz assim, são fundamentais para que você possa entender, inclusive, a tradição cristã, né, que gerou o tomismo, né, e, enfim. Mas, se você quer, né, é da filosofia e vai ler Schopenhauer, eu mantenho o conselho, né? Vá ler Platão, vá ler Kant, porque não há como. Veja bem, eu vou justificar porque eu estou dizendo. Não há como entender o primeiro livro do Mundo com Vontade de Representação sem entender Kant. Não há como entender a tese de doutorado de Schopenhauer, que ele diz que é fundamental, sem entender Kant. Não há como entender o terceiro livro, ainda do Mundo com Vontade de Representação, sem entender Platão, ainda que seja uma apropriação muito, assim, né, dele, de Platão. Ainda que. Então, o primeiro e o terceiro livros da obra, e os seus correspondentes depois, nos apêndices que ele escreve, que ficam maior que a própria obra, né? 30 anos depois ele escreve um apêndice que é maior que a própria obra, necessitam dessas duas leituras. E, além delas, eu acrescentaria o contexto do idealismo alemão. O contexto do idealismo alemão. Quer dizer, o que está acontecendo nesses autores que Schopenhauer tanto critica. Fichte, Schelling e Hegel. Schelling nem tanto, mas Fichte e Hegel ele critica muito, e foi aluno de Fichte. Então, assim, é preciso entender, além de Platão e Kant, veja bem, quando eu digo entender, eu estou dizendo ter um contato... Primeiro, contato primeiro. Longe de mim dizer que entendo Kant ou que entendo Platão, né? Isso é algo... Quem sou eu? E poucas pessoas, talvez ninguém consiga fazer isso, entender? Eu entendo
domino completamente Kant ou Platão. Você sabe que quem fala isso, que entende profundamente, chegou no final, deixa de ser filósofo? É bem complicado, né? Eu acho que a única pessoa que tem a obrigação de entender completamente Kant talvez seja ele mesmo. Né? Mas, assim, são autores muito grandes, os dobramentos são enormes, se você bater no Google artigos sobre Kant e Platão, você vai encontrar uma infinidade de coisas que não dá para você ler. Impossível, né? Assim, da manha riqueza do que se produziu. Ô, Então, assim, Jefferson, contato. Né? tá, legal. E se alguém quiser uma palestra sua, como é que a pessoa te acha? Por e-mail? Como é que você quer que a pessoa te ache? O meu e-mail é vontade e representações, né? Bem sugestivo, né? Vontade. O meu e-mail anterior era Viva Kant. Antes do mestrado, o meu e-mail que eu tenho até hoje era Viva Kant. Aí, depois de Schopenhauer, meu e-mail virou vontade e representações, né? Arroba? Vontade e, são dois E's, né? Vontade e representações, @yahoo.com.br. Muito bom, rapaz. Olha, eu gostei demais do nosso bate-papo. Então, eu quero te agradecer muito e falar que eu estou montando a agenda de entrevistas do ano que vem. Eu sou meio cartesiano, entre aspas. Eu sou engenheiro, eu te falei engenheiro e fui administrador de empresas durante muitos anos. Então, eu costumo planejar o ano que vem sempre nos últimos meses do ano anterior. Então, eu estou montando a agenda de entrevistas do ano que vem e você está andando com o teu doutorado aí, caso você queira, e eu ficaria muito grato se a gente agendar uma entrevista no dia e mês do ano que vem que você quiser, para a gente voltar a conversar, tá bom? Um abração, muito obrigado. Eu que agradeço aí a todos, tá? E peço, lembro vocês que é uma palestra, nós temos, assim, uma proposta de falar de maneira panorâmica, tá? Estudar filosofia e estudar o texto, junto ao texto. Eu estou aqui fazendo uma proposta panorâmica, um bate-papo, e todas essas coisas podem ser feitas de maneira mais precisa junto ao texto, sempre.